Olá, eu sou Fabiana Leme aqui da Inclutopia e hoje eu recebi uma dúvida, na verdade de duas mães, com um tema bem parecido e elas estão me perguntando em relação aos medos quando a criança com autismo ou algum tipo de transtorno, ela tem pânico, ela tem medo da chuva, né? E o que que ela poderia fazer para auxiliar nesse processo? Eu até conversei com uma parceira nossa aqui da Inclutopia, né, a Luciene Baldez, psicóloga, e ela vai trazer um relato, né, e algumas informações para ajudar a gente nessa condução, para a gente entender um pouquinho o que é essa questão do medo, né, diferenciar um pouquinho de fobia, e depois eu vou trazer algumas dicas específicas para as crianças com autismo. Vamos ouvir um pouquinho a Lu? Primeiro, eu quero falar sobre a diferença entre medo e fobia. Medo é uma reação que ocorre sempre que sentimos que estamos em perigo ou em situação nova ou desconhecida. O medo é automático, é um instinto de sobrevivência, provoca uma ação de lutar ou fugir. Fobia é um medo exagerado ou imaginado que interfere na rotina das atividades da pessoa. Embora a pessoa saiba que tem medo e que esse medo é irracional, é incapaz de controlá-lo. Quando forçado a enfrentar o objeto ou a situação temida, sente sofrimento e ansiedade. Os principais sintomas da fobia são tremor, suor, ritmo cardíaco acelerado, sensação de falta de ar ou sufocamento, dor no peito, náusea, tontura, calafrio, sensação de formigamento, medo de morrer e urgência em se afastar do objeto ou da situação que causou o medo. A pessoa sentindo 3 ou mais desses sintomas, eu já posso considerar que ela tem uma fobia. Como é o tratamento? Normalmente, o tratamento da fobia é uma combinação de terapias com medicamentos. Este tratamento vai reduzir a ansiedade, a fobia e ajudar no gerenciamento das reações físicas e psicológicas. Você pode estar pensando, mas o que causa a fobia? Ainda não são conhecidas todas as causas da fobia, mas existem alguns fatores correlacionados, como, por exemplo, o fator familiar, que são os fatores genéticos, os que vêm da mãe, do pai, dos avós, e também os fatores que são históricos de vida da pessoa, que são as experiências passadas, ou seja, as experiências que a pessoa passou na vida e que, de alguma forma, trouxe um trauma. Para concluirmos a questão, quando nos depararmos com uma criança com fobia, em primeiro momento devemos fazer o quê? Primeiro, agir com naturalidade. Não dá muito ênfase a essa fobia, mas é importante acolher essa criança, acolher esse medo, mostrar carinho e mostrar que nos empatizamos com ela, ou seja, que nos sensibilizamos por ela estar sentindo medo. É importante saber que se esse sintoma durar mais de um mês, vale a pena levar a criança a um especialista. Você pode levar a um pediatra e ele vai saber se precisa entrar com tratamento medicamentoso e terapêutico ou não. Bom, esta foi a minha Includica. Muito obrigada e até a próxima. Muito bacana, Lu. Olha, muito obrigada aí por sua contribuição. Com certeza, né, a gente consegue, compreendendo um pouco melhor, agir de maneira mais eficiente nesse sentido. Agora, em relação à questão específica do autismo, quando a gente pensa numa criança, pensa num adolescente que tem o transtorno do espectro autista, normalmente as questões dele visuais, né, a percepção visual, trazer as questões mais para o concreto pode trazer um facilitador e que pode ter um impacto sim na questão do medo e do comportamento dessa pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se o medo dessa criança, por exemplo, é a questão da chuva, é a questão de quando o céu está ficando escuro, começa a ter relâmpagos, raios, trovões, ele começa a ouvir aquele barulho, né? Isso pode causar até desconforto físico, dor, né? Alguns autistas relatam essa questão da dor quando ouvem um barulho muito forte. Então, a mesma coisa com os fogos de artifício, a mesma coisa, por exemplo, com a música do parabéns. Muitos deles têm medo da música do parabéns. E o que a gente pode fazer? Principalmente para o autista que não fala,
é muito importante você trazer recursos visuais, recursos concretos para que ele se expresse. O que eu estou querendo te dizer? Você pode ter, por exemplo, fotos, figuras impressas ou até mesmo no próprio celular, que tenha, por exemplo, a imagem da chuva. Então, quando ele ouvir aquele barulho alto, você tem lá a imagem do raio, né? Que depois do raio, daquela questão luminosa, vem o barulho, vem o trovão e você vai estar explicando. Também é importante que você sempre trabalhe com o seu filho, com sua filha, para que ele expresse as suas emoções. Se ele não está falando, se ele não está verbalizando, ou mesmo que ele fale, mas ele ainda não consegue te dizer, estou com medo, estou com angústia, que você trabalhe com carinhas, né? Carinhas, a gente usa até esses emojis, né? Esses emojis assim, por exemplo, tô triste, tô feliz, tô bravo, tô com medo, não é? Que você tenha para que ele possa te apontar. Isso tem que estar disponível para a criança na sua casa. Você pode pôr lá na porta da geladeira, fazer disso um hábito diário, não só na hora do medo. Na hora do medo, na hora da crise, né? A gente ouviu um pouquinho do que a Lu falou, é acolher, né? Amparar e você conseguir acalmar a criança. Antecipando, por exemplo, você sabe que está formando chuva, então ele pode sim pegar o cartão da chuva, a hora que ele escutar um barulho, você fala: olha o trovão, né? E se você tiver esse hábito de estabelecer esse diálogo com o seu filho e com a sua filha, isso vai ser um pouco mais tranquilo. É muito importante todo dia que você acordá-la, você vai lá, vai falar o dia de hoje, vai conversar, né? Os primeiros momentos do seu dia. Se você tiver esse cartão com emoji, se ele não conseguir te falar ainda como é que ele está se sentindo, é muito importante que você pergunta, como é que você está se sentindo hoje? Que ele possa escolher a carinha, num primeiro momento vai parecer aleatório, mas depois isso vai fazendo sentido e ele vai estabelecer associações. E aí você tem uma tendência desse comportamento diminuir um pouco. Eu espero, né, que essas sugestões tenham te ajudado e coloca em prática. Se tiver dúvida de novo, você manda aqui pra gente, porque a nossa proposta é isso mesmo, é sempre trazer questões que esclareçam e favoreçam aí o seu dia a dia, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.